Olá, estamos aqui para mais um episódio do Entre Farmas, um podcast que traz histórias reais e inspiração para quem quer ser protagonista na profissão farmacêutica. E hoje o nosso tema é sobre consultório farmacêutico, um case de sucesso. Para falar sobre o tema, eu trouxe a farmacêutica, minha amiga, doutora Mirela Brandão. Muito bem-vinda. Oi, Júnia. Eu que agradeço por estar aqui fazendo esse podcast Entre Farmas. É um prazer muito grande poder estar contribuindo com o seu trabalho maravilhoso, né? E vamos falar hoje sobre consultório farmacêutico na prática. Isso aí, um tema para inspirar os colegas farmacêuticos. E para começar, antes de passar para as perguntas e o nosso bate-papo, eu vou deixar um breve currículo da nossa convidada, a doutora Mirela Brandão. Ela é farmacêutica, formada há 26 anos pela Universidade de Alfenas, a Unifal, com especialização em farmácia clínica integrativa, construiu grande parte da sua trajetória profissional na área de farmácia de manipulação, atuando aí como gerente, como proprietária, coordenadora e, principalmente, gente, ela é desenvolvedora de fórmulas magistrais, né? A ciência farmacêutica. Movida pelo interesse em ouvir seus clientes e pela paixão em resolver questões relacionadas à saúde, em 2002, ela migrou para a farmácia clínica. E, desde então, dedica-se a ajudar mulheres com mais de 40 a atravessarem o climatério e a menopausa com mais saúde, bem-estar e qualidade de vida por meio de atendimentos no seu consultório farmacêutico. É isso aí, né? Um tema instigador aí para nós. Em poucas palavras, Mirela, explica para o público e para os farmacêuticos o que é o consultório farmacêutico. Como surgiu a ideia de abrir o seu consultório farmacêutico e ele nasceu de uma oportunidade ou de um sonho? Então, o consultório farmacêutico, na prática, é um espaço privativo, onde o farmacêutico ele presta, né, os seus serviços clínicos e faz um atendimento farmacêutico individualizado para o paciente, né? No meu caso, eu faço esse atendimento individualizado para mulheres maduras, mulheres 40 a mais, que estão aí passando pela fase do climatério e da menopausa. Então, eu realizo com elas um trabalho de estar ajudando elas passarem por esse período com menos efeitos, menos sintomas do climatério e da menopausa, né? E também trabalhando, orientando elas a cuidarem não do corpo como um todo, né? Não só o corpo físico, mas também mente. Então, isso é a prática integrativa, a farmácia integrativa, né? Ajudar a trabalhar a saúde da mulher como um todo. De forma holística, né, que a gente chama. Isso. E era um sonho ou uma oportunidade? Como surgiu essa ideia de você ter o consultório farmacêutico? Então, foi ao longo do tempo, é um sonho antigo que veio consolidando ao longo do tempo, porque eu trabalhei há muito tempo na farmácia de manipulação, né? E ali eu, com o desenvolvimento de fórmulas, pelo contato ali bem próximo com o cliente até então, né? Eu ouvia muitas queixas das mulheres falando sobre cansaço, sobre problemas de peso, dores, né? Então, você agregou, né? E é interessante porque a farmácia, em especial a farmácia de manipulação, ela aproxima muito o farmacêutico do paciente, do cliente, né? Isso. Pois é. E o que eu vejo hoje que são vários desafios no início, né? Para você ter um consultório que
também é um negócio, né? Como você superou essa questão no início? Como você estruturou os serviços que você iria oferecer? Teve alguma estratégia específica para você fidelizar os clientes e manter o seu consultório farmacêutico? Então, teve, né, é um processo, cada dia eu ainda estou no processo, né, eu tenho aí 3 anos de caminhada. Voltando à questão lá da oportunidade, né, se foi uma questão de nasceu de um sonho ou de uma oportunidade, veio um problema pessoal, porque eu há 3 anos eu também entrei no climatério. Então, eu senti na pele que as mulheres, elas precisavam de um cuidado especial, né? De ser ouvida, de enxergar a menopausa com um olhar diferente, não com esse olhar aí que a gente tem hoje a menopausa é o fim de tudo, né? Mas ela é o fim da fase reprodutiva. Então, com isso vieram muitos desafios, né? Primeiro, de eu descobrir o meu nicho, foi a primeira situação. Quando a legislação nos deu essa oportunidade de estar trabalhando em consultório farmacêutico, né? Eu almejei, porque primeiro eu tinha esse sonho de ser empreendedora, e também algo mais em cuidar das pessoas. Eu queria cuidar, mas de uma forma mais individualizada. Aí veio a necessidade, que foi, eu precisava de ser cuidada na fase em que eu estava, né? E aí a legislação me respaldou, e eu vim construindo ao longo desse tempo uma jornada com muitos desafios, com muitos fidelizar estudos, os clientes, né, os pacientes. Que é muito importante. Você tocou num ponto muito bacana aí, e eu acho que eu vou até fazer um... Gente, para quem não sabe, eu fui presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, hoje eu sou conselheira federal, mas foi na minha gestão, né, no ano de 2020, que eu regulamentei o consultório farmacêutico em Minas Gerais. Foi o primeiro estado a regulamentar o consultório farmacêutico através da deliberação 7 de 2020. Então, além dessa resolução, outros estados depois e o próprio Conselho Federal, o nosso Conselho Federal, também regulamentou o consultório farmacêutico através de uma resolução aí, nos respaldando a atuar em consultórios farmacêuticos. Nós temos também a questão da RDC 44, né, que da Anvisa, das boas práticas, a questão de serviços farmacêuticos, e ainda também a nossa 585 do Conselho Federal, que respalda aí o farmacêutico para atuar na farmácia clínica. Então, essas legislações, eu acho que elas deram, assim... foram muito importantes e fundamental para que os farmacêuticos pudessem despertar esse olhar de atuar na clínica farmacêutica. Como você acha o que você acha que foi importante essas resoluções para viabilizar o espaço, o trabalho do farmacêutico, consultório farmacêutico? Primeiro, que nos trouxe segurança, né, para trabalhar no nosso espaço, né, com ética. Então, e o Conselho, além disso, além da legislação, o Conselho, lembrando muito bem, né, em 2020, você que me ajudou também a dar um passo à frente, porque logo quando eu comecei a ler sobre a legislação farmacêutica em consultório farmacêutico, o Conselho de Farmácia de Minas Gerais deu uma capacitação para nós, né, que foi fundamental, que foi assim o meu despertar, o meu encorajamento para começar em consultório farmacêutico privado, né?
Então, assim, a legislação só veio para trazer isso, para a gente trabalhar dentro da ética, para a gente usar os nossos conhecimentos, né, a partir respaldado pela lei, né? A gente tendo segurança para trabalhar no que a gente sabe, né? Que é o cuidado, esse cuidado individual com o paciente, um olhar bem A mais... formação do farmacêutico agrega tudo isso, né? Isso. Além da técnica, né? A nossa formação humanística e o cuidado, ele é inerente ao profissional farmacêutico. Então, eu chamo a atenção que eu falo que cuidado está intrínseco ao profissional farmacêutico, né? Já é nosso, né? Como você falou, você ter uma legislação te amparando, né? Te respaldando, né? Então, dá toda segurança para o farmacêutico voar em qualquer área que esteja. E que conselho você daria, Mirela, hoje para o farmacêutico que sonha em ter seu consultório? Qual o caminho, quais os primeiros passos ele deve seguir? Primeiro, o meu conselho é para ele acreditar no potencial que ele tem, né? Ele é capaz, ele tem conhecimentos únicos de medicamento, de corpo humano, então, assim, ele tem essa capacidade, juntando com a paixão que ele tem pelo negócio, porque você tem que também ter uma paixão pelo que você faz, né? O início, acho que o primeiro passo é isso, você gostar do que você faz. E a partir daí, você vai dando passos, devagar, não comecei... Fidelizar cliente não é Fidelizar fácil. cliente assim, é um processo complexo, né? Você tem que fazer um acompanhamento orientado, você tem que estar sempre perto, sabendo das demandas dele em relação à saúde, atento às queixas, fazer um acompanhamento, né? Eu faço um acompanhamento tanto da manutenção do tratamento dele, né? do atendimento dele, como também um trabalho de mentoria. Para a mulher, ela está assim, caminhando nesse processo, passando por esse processo, no meu caso aí, plena e saudável, né? Então, ele tem que ter paciência, construir o conhecimento, né? Eu acho que a chave também é fundamental. Conhecimento, capacitação, Capacitação, né? Foi primeiro passo que eu dei, foi me capacitar. Depois eu fiz uma mentoria individual, né? E até hoje eu participo de eventos, eu participo de workshops, eu participo de estudo até hoje. A gente vive em constante estudo para aprimorar pelo nosso paciente, né? Gente, eu quero aproveitar para chamar o pessoal aí para curtir e compartilhar o Entre Farmas. E deixa aqui, gente, a sua pergunta, a sua dúvida para a doutora Mirela Brandão. Você quer montar o seu consultório farmacêutico? Entre em contato também no Instagram da doutora Mirela Brandão, tá? Gente, eu estou aqui hoje num estúdio maravilhoso, que é a Vitrine REC, aqui no Monte Carmo Shopping. Vocês que não conhecem, quer montar também o seu podcast, conversar sobre algum assunto especial com os farmacêuticos ou em alguma outra área, vem para a Vitrine REC, espaço excelente. E continuando, eu vejo assim que o seu trabalho, Mirela, ele está impactando vidas, está impactando. O farmacêutico, ele tem esse dom, né, de impactar os pacientes, porque eu falo que é o final do atendimento. E agora, com o consultório, é o início de um cuidado, de um tratamento. E você tem feito um trabalho belíssimo aí, o consultório farmacêutico. Eu cito você aí em todo o Brasil. Fala um case de sucesso. Mirela Brandão aqui, com muito orgulho, na cidade de Betim. E tem outros colegas aí fazendo sucesso no Brasil inteiro. Sim. Então, assim, é você estudar,
tem a legislação te respaldando para você montar o seu consultório e voar, fazendo o melhor pelo paciente, né, gente? Em uma palavra curta, assim, o que o consultório representa para você? Depois eu queria que você deixasse aí uma mensagem para inspirar em quem acredita no protagonismo farmacêutico. Mas, primeiramente, uma frase curta. O que o consultório farmacêutico representa para você? O consultório farmacêutico representa para mim, primeiro, cuidado, acolhimento e a oportunidade de eu poder transformar a saúde e até mesmo a vida, no caso meu, das mulheres 40 a mais. Isso é muito bonito, viu? Fico emocionada de ver, porque a gente transformar a vida dos pacientes é uma satisfação profissional que não tem preço, não é, gente? E queria que você deixasse uma mensagem final aqui para quem acredita no protagonismo farmacêutico, para quem acredita que a farmácia é muito mais e o seu exemplo é tudo de bom. Qual a mensagem que você deixa para os colegas aí? Uma mensagem final para inspirar os colegas. Comece. O processo é devagar, mas tenha persistência, perseverança, resiliência. Procure seus colegas, eu estou à disposição, porque a gente que já Qual que é o seu Instagram mesmo, Mirela? Fala para o pessoal aí. O meu é @mirelabrandão.sm, de saúde mulher. Então, eu estou ali dando orientações, informações sobre saúde e também falando sobre o meu trabalho, né, de cuidados com a mulher. E então, para o farmacêutico não desistir, dele usar desses conhecimentos que ele tem, volto a repetir, são conhecimentos únicos de medicamentos, conhecimentos únicos sobre o corpo humano, então, para ele usar isso a favor da saúde das pessoas, a favor da saúde da comunidade, então, para ele fazer realmente a diferença dentro da saúde. Então, é isso, vamos em frente, né? Cada dia um pouquinho e se capacitando sempre. E fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Isso, gente, é importante. Que a história de hoje possa inspirar você a acreditar no seu potencial, porque a farmácia tem muito mais a oferecer do que você imagina. E assim a gente acaba mais um episódio do Entre Farmas. Eu preciso que você curta, compartilhe e deixe aqui o seu comentário para os colegas sobre o Entre Farmas. Obrigada.